fontes que falem da cidade de Fortaleza. No caso, nós estamos produzindo um pequeno... No caso, isso aqui tudo é sobre Fortaleza. E aí a gente está produzindo um pequeno vídeo mostrando locais e acervos, né, que tenham contando a história da cidade. Então é o seguinte, um disco desse, 78 rotações, eu tenho um disco aí de 1902, está em perfeito estado como se tivesse sido fabricado hoje. Um CD não durou 8 anos. Uma gravação como a gente estava aqui com um pendrive é um suporte que some. E aqui o disco não. O disco aí é um registro físico importante. Não, é o seguinte, meu pai e minha mãe gostavam muito de música. Meu pai foi letrista de modinhas antigas, minha mãe cantava e tal. E eu nasci nesse ambiente. Quando foi em 1939, eu tinha só 5 anos de idade, meu pai fez um retrato do pai de um amigo dele, chamado Raimundo Araújo. E esse Raimundo Araújo pagou o retrato com um gramofone e 100 e tantos discos. Então aquilo passou a fazer parte da minha vida, né? Eu tinha 5, 6 anos de idade, ouvindo aquele disco, dando corda no gramofone, colocando o disco para tocar e tal. Então esses 100 e tantos discos eu decorei o aspecto deles. Ainda hoje, quando eu ouço uma dessas músicas, eu me lembro do disco que eu tinha original naquela época, né? Então isso aí marcou muito. Quando foi no dia 15 de maio de 1954, eu completei 20 anos. Tinha um vizinho, que a gente chamava ele de Tuzinho, não sei nem o nome dele correto, e ele me deu de presente, ele sabia que eu gostava de música, eu cantava em série. Então ele me deu de presente um picape, um toca-disco, né? Mas o picape naquela época não tinha amplificação. A gente tinha que injetar o fio que saía do braço num rádio para poder ouvir. E assim eu fiquei ouvindo os discos e tal, aí no dia seguinte fui para o comércio comprar discos e tal. Comprei alguns discos daquela época, mas não, eu queria mesmo era aqueles... Os anteriores. Aí comecei a procurar. Nessa época, em 1954, o disco que existia para vender no comércio era em 78. Ainda não tinha havido a chegada do LP, né? Que só chegou em 57. Quando foi... eu comecei a comprar reedições dos discos, né? Não tinha o mesmo aspecto físico, mas tinha a minha gravação, a gravação era a mesma. original. Então comecei a adquirir esses discos e tal e coisa, até que eu esgotei no comércio tudo que tinha de reedição. Aí eu procurando muito e os vendedores sem encontrar mais, um deles me disse: Nirês, procure casa de pessoas de família que adquiriram disco antes de você, que eles devem ter outros que saíram de mercado, mas que eles ainda têm. E assim eu fiz. Encontrei, mas eles não queriam se desfazer. Não era difícil. Alguns se desfizeram, mas outros eram difíceis. Às vezes tinha 4, 5, 6, 10 discos que eu queria. Eles me davam um para me se livre de mim. Então assim foi indo, né? Quando foi em 1957, 3 anos depois de eu começar essa busca por disco, chegaram os LPs. Primeiro vieram aquele de 10 polegadas, pequeno, depois chegaram, em 58 chegou o de 12. Aí eu pegava esses discos, comprava na loja Vox, eu conhecia o dono, que era discotecário da Serra Rádio Clube, e ele me vendia fiado, né, 4, 5 discos de LP. Eu chegava nessas casas de família com LP na mão, todo mundo queria novidade, e eu queria a velhidade. Então eu trocava, né? Cada faixa do disco era um disco. Crescendo, né? Crescendo até chegar à coleção. Minha primeira grande aquisição foi... Eu ainda trabalhava no Denox como desenhista. Eu fui desenhista publicitário, depois fui trabalhar no Denox como desenhista técnico. E eu chegava do Denox, mais ou menos, eu saía de lá às 6 horas, chegava por aqui às 6h20, 6h30. Bem aqui tinha uma mesinha
com a minha máquina de escrever, eu chegava, caía logo em cima fazendo fichário, essa coisa toda. Aí um dia eu cheguei e não pude entrar, cheio de disco aqui. O Cid Carvalho tinha pego a discoteca da Rádio Irapu e trouxe. Da Rádio Irapu e trouxe toda para cá, porque eles não iam mais utilizar, só iam utilizar LP. Então para mim foi uma beleza, né? Quer dizer, a maioria dos discos eu já tinha, mas eu escolhi o melhor exemplar, o que estava melhor, e muitos deles eu nem tinha, né? Então cresceu uma coisinha. A segunda grande aquisição foi já nos anos 90, quando o Edson Queiroz adquiriu no Rio de Janeiro as rádios Tupi e Atamoio, que eram dos diários associados. Que era do Assis Chateaubriand. A rádio Tupi teve um incêndio lá, pegou fogo tudo. Aí ele transferiu como é que se chama? A parte jurídica para Tamoio. Aí passou a ser Rádio Tupi Tamoio. Né? Eles transmitiam juntas. Os funcionários da Tupi vieram para Tamoio também, tá? Então tinha aquela programação. E quando os diários associados fracassaram, né, por causa do golpe de 64, que deu preferência à Globo. Empastelou os jornais, deu preferência à Globo. Lacrou emissoras de televisão, como fez com a daqui. Então o Edson Queiroz adquiriu a Rádio Tupi Tamoio e esses discos antigos de cera e os LPs, ele encaixotou tudo e mandou para aqui, para Unifor. E ficou trabalhando só com CD. CD, pendrive, essas coisas. E era pró-reitor de extensão aqui da Unifor, era o Coronel Gondim. Ele era filho do Efrem Gondim, que foi dono de um café famoso na Praça do Ferreira, o Rotisserie Sportman. E eu tinha escrito na minha página que eu tinha no jornal, já sobre essa casa e botado fotografias e tal. E ele telefonou para mim, eu fui lá, nós ficamos amigos e tal. Quando eu soube que esses discos estavam na Unifor, eu não podia fazer nada, nem ir atrás. Mas um dia, eu vinha dia domingo, 3h30 da tarde, parei ali na 13 de maio, em frente à Cefet, hoje o IFES, né? O Instituto Federal. Aí um carro atrás bateu, pá, no meu carro para trás. E me rebolou no da frente, pá, eu fiquei imprensado. Aí desci e tal, chamamos a perícia, enquanto a gente esperava a perícia, que demorou mais de 2 horas, o cara do carro de trás disse: Nirês, ele me conheceu, né? Nirês, você já viu os discos que estão vendendo aí na Praça de Ferreira, na Guilherme Rocha? Eu disse: não, o que é? Disco de 78 rotações, rapaz, com selo Rádio Tupi Tamoio. Que eram os que tinham ido para a Unifor, que o Edson Queiroz tinha trazido. Eu digo: não vi e tal, mas a dica foi boa. No dia seguinte fui batendo no Bom Dia. Coronel, está acontecendo isso. É possível, vou mandar averiguar. Pode-se embora que eu cuido disso. Eu pensei que ele ia só segurar o disco para não ser vendido, né? Aí ele, com uns 3 ou 4 dias, telefonou para mim. Ele: vem aqui, eu fui. Disse: olha, os discos são seus. São 6 caixas, 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro. Era 1 metro cúbico de disco, né? Então tem gente aí do século XIX, do século XX. E aí essa parte aqui todinha e aquela do fundo são nacionais. Agora esse lado esquerdo aí não, é o todo cearense. O que mais tem no arquivo, além dos livros da história de Fortaleza, do Ceará? Eu sei que você tem a coleção dos selos também. Bom, quando eu comecei a colecionar era só disso, né? Aí eu conheci, quando eu era menino, eu fiz muitas coleções. Carteira de cigarro, caixa de fósforo, rótulo de garrafa, tudo. Qualquer álbum que saía de figurinha eu comprava. Então.
Mas menino sabe como é, né? Faz a coleção, depois se desfaz. Se desfaz dela. Aí quando foi, eu comecei com disco, aí comecei a me interessar em saber quem era, por exemplo, quem é Gastão Formente, quem é Albêncio Perrone, quem é Olegário Mariano, quem é Gilberto de Carvalho. Aí comecei a adquirir livros a respeito disso, livros, revistas e jornais, que era nessa outra estante. Já não está mais aqui, eu já transferi lá para dentro. Mas era nessa primeira estante, era a parte de disco, isso aqui era sobre Fortaleza. Ainda não tinha essa. Comecei pela de disco. Depois disso me surgiu a vontade de saber como era a cara desse pessoal. Aí caí em campo, vi nas revistas, nos livros alguma foto e saí atrás de mais fotos e tal. Nessa busca por foto me caiu na mão muita fotografia de Fortaleza antiga. Meu pai ainda era vivo, conhecia profundamente a cidade, então eu conversava com ele, com a figurinha ali, ele me explicava tudo. Eu fui aprendendo a conhecer Fortaleza, né? Junto com isso, aí eu comecei a segurar minhas coleções. Rótulo de garrafa, rótulo de alimento, rótulo de sei do que for, né? Então vinha os rótulos de várias coisas. Eu tenho uma boa coleção de rótulos, carteiras de cigarro antigo, caixas de fósforo comerciais antigos, aquelas caixas de fósforo que eram brinde, que era abrir assim e arrancava o fósforo. Então, uma série de coisas. Então foi crescendo. É um crescendo que não parou até hoje, né? Inês mantém em sua casa, localizado à rua Professor João Bosco, número 560, bairro Rodolfo Teófilo, segundo o jornal Folha do Ceará, o maior acervo de discos de 78 rotações. Inês também possui um grande registro de imagens históricas de Fortaleza e de outros municípios do estado, assim como um grande acervo bibliográfico, arquivístico e museológico, como livros, revistas, rótulos, fotos, slides, negativos, câmeras e outros equipamentos. A coleção, que contempla fases da produção nacional de 1902 a 1964, encontra-se em bom estado de conservação. Os discos permitem que se desenvolva um trabalho de digitalização, visando sua preservação definitiva e facilitando o acesso às informações, que apesar de parte das músicas serem pouco conhecidas do grande público, são fundamentalmente importantes para a história da música brasileira. Então a gente vai andando aqui pelo acervo do seu Nirez, a gente vai se fazendo várias perguntas. As primeiras são o que é que o seu Nirez tem aqui de guardado e qual a importância relativa a um ofício do historiador que isso pode trazer para a gente. Tudo isso daqui que tem aqui são vestígios de tudo que uma população, principalmente uma população cearense, fortalezense, citadina, urbana, a partir da segunda metade do século XX, o que ela consumia. Então a gente tem aqui um acervo enorme de revistas, livros, fotos, CDs, máquinas fotográficas, desde de livros, tudo aquilo que era consumido por uma população, ou seja, era tudo era um registro de tudo aquilo que era consumido, utilizado, vivenciado por uma população. E muitas dessas coisas aqui a gente não vê em documentos oficiais, a gente não vê em relatórios oficiais de província. Então, a oportunidade que o Arquivo Nirez traz para a gente é justamente essa, um outro olhar sobre várias outras perspectivas aqui que a gente tem. Então, ele é extremamente rico por um desses aspectos, é claro. A tua dificuldade como historiador ao trabalhar com esse tipo de arquivo, de documento?
No começo era saber onde estavam as revistas, saber quais revistas enfocava aquilo que eu queria buscar. Mas com o tempo, eu, até como falei antes, né, estou aqui já há quase 30 anos pesquisando, cresci aqui, bem dizer. Então você vai sabendo qual revista fala mais sobre cantora de rádio, qual que fala mais sobre teatro. Então fica mais fácil você saber onde está cada coisa, né? Assim, no universo que eu busco, que eu pesquiso. Depois que tu terminou e que tu defendeu, né? Tu continuou vendo ainda essa dificuldade hoje em dia? Tu acha que hoje em dia ainda há pessoas que... Ainda há uma diminuição dessa pesquisa dentro dessa área que tu trabalha? Sim. Ainda precisa muito ser pesquisado e ser divulgado esse universo, principalmente o universo feminino, voltado para a arte popular no começo do século XX. É muito pouco explorado, a gente encontra mais, apesar de encontrar pouco, mas encontra mais sobre o universo masculino, os homens, os cantores. A mulher nessa época era muito podada, havia muito preconceito, então até para ela se expor enquanto artista, isso já era um problema, né? Já não era vista como uma boa mulher, uma boa moça de família. E isso reflete hoje na dificuldade da gente encontrar material sobre essas mulheres. Você encontrar e material que reflita, que retrate fielmente o que elas faziam. Porque a gente encontra às vezes revistas que deturpam o que elas, a atuação delas, que falam mal delas. Então isso a gente também tem que saber peneirar. E aqui no arquivo eu continuo pesquisando. Por incrível que pareça, assim, eu estou há quase 3 décadas, mas sempre tem coisas novas para descobrir. O NIREI sempre está adquirindo, aumentando o acervo, então sempre tem coisas para que eu possa desvendar, né? E quem chega aqui também. Então é muito interessante isso. Tu tem algum recado para dar para os novos historiadores que estão entrando nessa área, questão de dificuldade, até mesmo aqueles que também já estão querendo trabalhar com essa área da representação feminina? Eu acho que, apesar de todas as dificuldades, nós, né, eu vou me incluir também, porque estamos no mesmo barco, a gente deve ser movido pela paixão, por esse tesão de buscar o conhecimento, de buscar mais informação, porque dificuldade vai ter e às vezes vão ser muitas. A gente vai passar por experiências frustrantes, mas essa paixão, essa vontade, essa determinação de conseguir as experiências, conseguir trazer e retratar a realidade de outrora, isso a gente não deve nunca deixar baixar a bola. Sempre deve ter isso assim como bandeira, como missão de vida até. Obrigada, Marcela.